Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Vamos ler hoje 7, 8 e 9 de 1 Samuel. Mas vamos orar antes, tá, gente? Pai querido, estamos na tua presença, Pai. E em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados e te agradecemos por mais esse dia, por poder estar aqui, Senhor, e ler mais um capítulo do teu livro sagrado. Pai, obrigado por tudo, obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção, Senhor. O Senhor tem nos dado sempre. Obrigado, Pai, por nos proteger. Obrigado por tudo, Senhor. Peço ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. Que não saia, Senhor, nada da nossa boca sem que o Senhor queira. Pai, abençoe a todos nós, todos os nossos familiares e todos os missionários que saíram para pregar o Evangelho, estão pelo mundo afora e até em países fechados, Senhor. Olhe por eles, Senhor. Proteja-os. E não deixe que falte nada, não deixe que falte o alimento para eles, Pai. Cuide de cada um deles, Senhor. Também peço ao Senhor por todos os enfermos, que o Senhor dê um sopro de cura para cada um deles, Senhor, segundo a tua vontade e não a nossa, Pai querido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 7 de 1 Samuel. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Você vê, gente, mais uma vez, conhecendo tão bem, né? Que Deus fez tantas maravilhas para eles, né? E eles se voltavam para os deuses de pedra, de madeira, de gesso, deuses que não existem. Mas eles faziam e tinham fé, né? Era como se fosse amuleto. Sendo que o único Deus, o nosso Deus, Ele sim, o dono de tudo, é o nosso Pai, Ele que nos protege e que nos dá tudo o que precisamos, segundo a vontade dEle, não a nossa. Ele sabe que é bom para nós, né? Não nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. E aí deixam de seguir o Senhor, somente o Senhor, para ficar adorando imagens de outros deuses. Isso é abominação ao Senhor, né? Ele não gosta.
temos que adorar somente a Deus. Ele sim, ele merece todo o nosso amor, nossa devoção, nosso louvor e só o Senhor, somente Ele, mais nada. Então vamos continuar, gente. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então aí já muda, né? Quando você vai adora somente a Deus, a sua vida começa a mudar totalmente. Totalmente. Não adianta você adorar dois senhores. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo, né? Então não tem como. Porque não tem outro Deus. Não tem. É só um. É só o nosso. Criador dos céus e da terra. E esses outros são feitos pelos homens. E o que está por trás dessas imagens de escultura, de ídolos, que está por trás disso é o próprio inimigo, né? O espírito dos inimigos. Então, nós não devemos nunca adorar, né? Nunca. Nem adorar, nem se ajoelhar perante, nada. Somente ao nosso Deus mesmo. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Sim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Olha como o Senhor, ele é misericordioso, né? Ele sempre está pronto para nos perdoar quando nós buscamos a Ele, né? É misericordioso. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo e disseram a Samuel: disseram a Samuel: Não parem de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida,
Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para a sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz, e em Ramá Samuel construiu um altar para Deus o Senhor. Terminamos o 7, já vamos para o 8. Água. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juiz de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo, Abias. Eles eram juízes da cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus o Senhor. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei, desde que eu os trouxe do Egito. Eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles. Mas avise. Olha o que eles foram fazer, né? Por isso que nós estamos sofrendo até hoje com o governador, presidente, não sei o quê, porque o único rei que era correto, e sempre foi correto e é correto, é o Senhor, né? E eles queriam um rei terreno, eles queriam um rei de carne e osso, que nem eles. E abandonando, deixando do Deus, né, que é o nosso maior rei, o único rei, para querer um rei humano. Então, avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Olha só, gente, para vocês verem que daqui, conforme a gente vai lendo, se não é tudo que vai acontecendo conosco aqui, né? Aí, ó, o rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados. Porá alguns para servirem nos carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar a terra deles, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamento para seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Até então, não eram o único rei, era Deus, é o único. Eles não precisavam de nada disso, né?
Mas a partir da hora que tem o rei, aí as coisas começaram a mudar, né? E mudou para pior, né? Muito pior. Trabalhar como cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosque de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Hoje a gente paga tudo é ICMS, é IPTU, é IPVA, é taxa de lixo, taxa de tudo que é coisa, né? Eles tiram da gente tudo que eles podem e o que não podem. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para eles, e ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. É o que acontece conosco, né? Exatamente isso. Escravo deles. Eles teriam que trabalhar para nós, eles trabalham para nós. Nós pagamos o salário deles, né? De presidente, governador, deputado, senador e por aí vai. Mas eles se acham os chefões e tratam nós como seus escravos. Eles ditam as ordens e obrigam nós a cumprir. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado, melhores jumentos para trabalharem para ele, e ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Então é isso aí, né? É como. E ainda por cima, hoje, aí tem o ruim e o menos pior. A gente tenta, de todos os meios, escolher um que pareça um pouquinho com as coisas que Deus defende, né? Mas muita gente escolhe e prefere aqueles que é totalmente o contrário à palavra de Deus. Totalmente. E vence. Isso é o pior de tudo, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Não adianta, nós queremos um rei, foi isso que eles falaram, né? Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Terminamos o 8, vamos para o 9 diretamente. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos.
Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram a terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa. Se não, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: Espere, nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele? Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: Tenho uma pequena quantia de prata e posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo um morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: O vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: Vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: Por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas.
e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas, que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você. Você e a família do seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. A minha família é a menor importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pede para deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: Olha aqui. Aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer. Nessa ocasião em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, e ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: Levante-se, está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. Terminamos o 9. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.